E aí galera, o Química Acontece está no ar mais uma vez para vocês e hoje com uma videodica sobre equilíbrio químico, fatores que deslocam o equilíbrio. Se liga na missão! Vamos na nossa videodica de hoje, equilíbrio químico, princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier, ele trabalha os fatores que deslocam o equilíbrio. E aí você se pergunta, quais são os fatores que deslocam o equilíbrio? Como se fosse uma musiquinha, olha lá, concentração, que você representa por cochete, temperatura, que você representa por tesão, e pressão, que você representa por P. Então fica concentração, temperatura e pressão, concentração, temperatura e pressão. Aí você se pergunta como vamos usar isso, e eu vou dar dica para vocês hoje. Então, nós temos uma reação aqui, que é a reação da síntese de amônia, e a gente consegue perceber o seguinte, consegue perceber duas setinhas. E eu vou dar uma pausa aqui para vocês entenderem o seguinte. Professor, para eu ter equilíbrio químico, eu preciso ter dois pontos importantes. Primeira coisa, a reação direta tem que ser igual à reação inversa. Essas duas setinhas, elas indicam reversibilidade. Elas não indicam equilíbrio, elas indicam que está ocorrendo uma reação indo e uma reação voltando, ou seja, uma reação direta e uma reação inversa. Se a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa, você tem equilíbrio químico. E o outro ponto importante, que é o segundo fator para nós termos equilíbrio, são as concentrações constantes. Então anote aí no seu caderninho. Primeiro ponto, velocidade da reação direta deve ser igual à velocidade da reação inversa. E o segundo ponto, que nós temos que ter concentrações constantes. Ponto. Toda vez que você estiver no vestibular, você tem que pegar uma reação desse tipo aqui e observar se ela está balanceada. Então, o primeiro passo é balanceamento. A nossa reação aqui não está balanceada, você consegue observar que eu tenho 2 hidrogênios nos reagentes, 3 hidrogênios nos produtos. Então, se eu colocar um 3 aqui no hidrogênio, um 2 aqui no amônia, eu já consigo balancear a equação. Olha só, 6 hidrogênios, 6 hidrogênios, 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. Aí eu coloco um aqui só para fixar o meu composto e eu conseguir observar todo mundo. Então, nós estamos devidamente balanceados porque nós temos os menores números inteiros aí para a nossa reação. Então, o nosso balanceamento está ok. Beleza? Evoluindo, a reação é endo ou é exotérmica? É uma outra coisa importante a se perguntar. Se a entalpia for positiva, ela é endotérmica. Se a entalpia for negativa, ela é exotérmica. Para a nossa reação em questão aqui, nós temos o ΔH negativo, portanto, a nossa reação ela é exotérmica. Reação exotérmica que nós vamos representar aqui em cima com o ΔH negativo. Ou seja, com isso aqui, a gente consegue extrair algumas informações. A nossa reação direta ela é exo e a nossa reação inversa ela é endo. Então, observem que eu já tenho várias informações importantes aqui. Eu tenho o balanceamento, eu tenho a minha entalpia para saber se é endo ou se é exo, a nossa reação direta é exo e a nossa reação inversa é endo. Uma outra coisa importante é, nós temos gás, gás e gás. Todos os nossos participantes da reação são gases. Isso nos demonstra um equilíbrio químico homogêneo. Se nós tivéssemos, por exemplo, no nitrogênio um sólido, nós teríamos um equilíbrio heterogêneo. Por exemplo, sólido, gás e gás. Já mudaria como a gente vai trabalhar com a reação. E aí eu vou na dica de hoje com o primeiro fator que desloca o equilíbrio, segundo o princípio de Le Chatelier. Então é a temperatura. E a dica é, se você aumenta o tesão, o negócio vai para dentro. Se você diminui o tesão, o negócio vai para fora. Então, se você elevar a temperatura, você favorece o lado endotérmico da reação. Você vai para o lado dos reagentes, porque o lado endotérmico é a reação inversa. Se você diminuir o tesão, você forma mais produtos, você forma mais amônia. Dessa forma, a temperatura influencia no nosso equilíbrio químico. A pressão vai influenciar em relação ao volume. Então, se você aumentar a pressão, você vai para o lado de menor volume. Se você diminuir a pressão, você vai para o lado de maior volume, ou seja, voluminho e volumão.
como é que a gente vai identificar isso? Explicando aqui para vocês. Olha só, desse lado eu tenho 1 mais 3, portanto eu tenho 4 mols nos reagentes. Desse lado, eu tenho 2 mols nos produtos. Se eu transformar isso em volume, eu vou ter volumão nos reagentes e voluminho nos produtos. Se eu elevar a pressão, eu vou para o lado de menor volume, ou seja, para o lado da formação de amônia. Se eu diminuir a pressão, eu vou para o lado de volumão, eu vou formar mais reagentes. Significa que a amônia vai se decompor e formar mais reagentes. Tudo bem? Aí, uma dica para vocês. Cuidado. Cuidado com o que, professor? Se o nosso equilíbrio for heterogêneo, a pressão ela só vai influenciar nos participantes gasosos. Tudo bem? O último fator que desloca o equilíbrio é a concentração, que nós representamos com colchete. Se você adicionar alguém à nossa reação, ou seja, ou o produto ou o reagente, vai para o outro lado. Então, observe um exemplo. Se eu adicionar hidrogênio, a gente forma mais amônia. E da mesma forma, se eu retirar alguém, eu coloco para o mesmo lado. Então, se eu retirar hidrogênio, a amônia se decompõe a fim de recompor esse hidrogênio aqui. Se você adicionar, vai para o outro lado. Se você retirar, vem para o mesmo lado. Resumindo aqui para vocês, se você eleva a temperatura, vai para o lado endotérmico. Se você diminui a temperatura, vai para o lado exotérmico. Se você eleva a pressão, vai para o lado de menor volume. Se você diminui a pressão, vai para o lado de maior volume. E a concentração, se você adicionar, vai para o outro lado. Se você retirar, vem para o mesmo lado. Quando você desloca um equilíbrio, aquela reação que você tinha anteriormente, ela estava lá em equilíbrio. Se você deslocar, os fatores eles tentam recompor aquele equilíbrio inicial. Por isso a gente usa o princípio de Le Chatelier, que no caso a gente trabalha dentro dessa disciplina aqui. E você que está acompanhando o nosso vídeo, eu agradeço a participação de vocês. Até a nossa próxima aula. Então, galera, essa foi mais uma videoaula para vocês. Princípios de Le Chatelier. Esse assunto ele é muito recorrente nas provas, então é muito importante que você saiba. Se você está assistindo esse vídeo, dá um like aqui embaixo, curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal, pode ser aqui em cima também, assiste os nossos vídeos anteriores, vai lá nas nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook, comenta com seus amigos da escola e ajuda o Química Acontece aí nessa caminhada. Na semana que vem tem vídeo novo e a gente volta pro ar aí com mais um vídeo no Química Acontece.